O que é a morte? Todo mundo tem medo de morrer, não é? Mas afinal, o que é a morte? O meu nome é Tony Pimentel e esse é o canal Evangelho de Graça. Apesar de estarmos familiarizados com a palavra morte na cultura moderna, significando óbito, falecimento, cessação completa da vida, da existência, extinção, falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa, morte de uma espécie, esperança, enfim. Na Bíblia, não há definição exata do que seja a morte, mas segundo Paulo, em Romanos 6:23, a morte é o resultado da prática do pecado, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Além disso, está escrito que quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei de Deus. Em resumo, o resultado do pecado é a morte, o pecado é a quebra da lei, já a lei é o mandamento de Deus. Por extrapolação, podemos concluir que a morte é o estado da existência de um ser onde ele se encontra separado de Deus por causa da sua desobediência, chamada pecado. Digo que a morte é um estado da existência, pois fica claro na Bíblia que o ser continua a existir mesmo depois da morte, já que após a morte há o julgamento. Hebreus 9:27. Paulo explica em 1 Tessalonicenses 4:13-14 que: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e, junto com ele, levará os que morreram crendo nele. Isso mostra que a morte não é o fim da existência de um ser, mas a interrupção temporária da sua posse de um corpo. Quando uma pessoa morre, ela deixa de ter um corpo material, mas ela continua tendo um corpo espiritual. O caso é que Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Gênesis 2, de 16 a 17. Como está escrito, por causa de um só homem por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Romanos 5:17. Apesar de a morte ser um estado intermediário entre duas vidas, a Bíblia diz que chegará o dia em que a morte será vencida definitivamente e deixará de existir. Sendo assim, só haverá a vida eterna. Em Apocalipse 21:4 está escrito que quando Jesus voltar à terra e ressuscitar os que creram nele, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. O que concorda com o que Paulo disse em 1 Coríntios 15:26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Voltando a um texto que eu disse no último vídeo, Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11:25-26. Mas e quem não crer em Jesus? Está claro que quem não crer em Jesus vai morrer eternamente, definitivamente, no sentido de deixar de existir, inclusive no estado de morto. Essa será a segunda morte, quando, além do corpo, a alma perecerá, pois será completamente consumida no inferno. Bom, nesse vídeo falamos da morte, mas a morte não existiria se não fosse o mal. Por isso, no próximo vídeo eu vou falar sobre o que é o mal e como ele surgiu. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, clique em gostei e se inscreva no canal. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém.